Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula vai ser então sobre alterações da coluna vertebral. Como eu falei, nós já passamos o membro superior e agora vamos começar para a coluna. Então, nós vamos falar de dois desvios bem normais para nós da físio, né? Nós pegamos muitas pessoas com essas patologias, que é a escoliose e a hipercifose ou cifose, tá bom? Então, a coluna, só para vocês relembrarem, ela tem 33 vértebras. Ela vai desde o crânio de vocês até a parte do cóccix. No adulto, o comprimento pode variar de 72 a 75 centímetros. E aí nós temos 4 curvaturas côncavas e convexas no sentido antero, posterior e lateral. Nas regiões cervical, torácica, lombar e sacral. Então, a nossa coluna tem que estar bem alinhada para que, então, nós tenhamos uma boa sustentação para permitir uma boa locomoção e funcionamento de toda a nossa estrutura esquelética, tá? Então, ele vai equilibrar a cabeça, vai proteger nossos órgãos internos. Então, ele tem um monte de funções, principalmente a nossa locomoção. Mesmo sendo a coluna, ela precisa estar alinhada para que o resto aconteça, tá bom? E aí, a postura, ela é correta quando o eixo da coluna encontra-se em harmonia. Como assim? Olhem aqui, ó. Aqui tem várias posturas inadequadas, tá? Incorretas. Mas chega nessa última, ela tá certinha. Nós temos um fio chamado fio de prumo. Tem até na sala lá da cinésio. E a gente deixa esse fio, tem um pezinho no final, né? Deixa a pessoa lateral. E esse fio tem que descer aqui, ó, pelo lóbulo da nossa orelha, um pouco à frente da parte do pescoço, um pouco à frente do nosso ombro. Pega o nosso cotovelo, pega o meio da nossa pelve, passa por trás da nossa patela e pega o nosso maléolo lateral. Se isso aqui tiver tudo certinho, duas patologias já são descartadas aí. As duas patologias descartadas são hipercifose e hiperlordose, tá? Então, o que eu vou fazer para a aula de vocês? Eu vou falar de duas patologias. Na semana que vem, eu vou falar da terceira. Mas aí eu vou fazer um apanhado geral das três em conjunto, tá bom? Então, hoje vamos começar com a escoliose. A escoliose, então, é quando a coluna ela está numa postura incorreta lateralmente, ela está desalinhada lateralmente. Então, quando eu olho a pessoa de lado, eu não consigo ver isso direito. Muito difícil conseguir ver, só se a rotação estiver muito grande. Mas se eu vejo ela de costas, aí eu consigo ver que ela está torta lateralmente. Ela acontece mais em mulheres do que homens. E ela tem dois tipos, funcional e estrutural. Qual a diferença dessas duas patologias dentro da escoliose? A funcional é tipo assim, você pegou uma bolsa muito pesada, colocou e ficou andando o dia inteiro com a bolsa pesada, toda torta. Aí tirou e ainda continua torta. Mas se você for tirar uma radiografia, né, fazer um raio-x, ele vai estar certinho. No máximo vai estar um pouco inclinado, que você faz um bom alongamento e volta ao normal. Uma estrutural é quando a pessoa tem uma má postura por muito tempo e ela ficou torta, tá? Inclinada. E aí os ossos ficaram daquele jeito já, os ligamentos diminuíram o tamanho, os ligamentos, os músculos se acostumaram àquilo. E aí quando vai tirar, vai fazer então um raio-x, as vértebras estão rodadas. O processo espinhoso não está no centro aqui das vértebras, ele está rodado. Aí você sabe que já é estrutural. Essa estrutural acontece depois que a pessoa já terminou a fase de crescimento. Então, nas meninas mais ou menos com uns 16, 17 anos, já começa a ficar estrutural. E nos homens depois dos 21 anos, porque os homens demoram mais para terminar de crescer, tá? E aí, quando é estrutural, nós não conseguimos fazer muita coisa. A gente melhora a qualidade de vida, melhora até um pouco da angulação, mas não consegue zerar a escoliose fazendo fisioterapia. Quando ela não é estrutural ainda, é funcional, com uma boa fisioterapia a gente consegue zerar ou quase zerar uma escoliose, tá? Então, como são os tipos? Tem a escoliose congênita, que é de nascença. Então, ela nasce já com essa malformação, e tem a escoliose. Tem a escoliose neuromuscular. No caso aí que vocês vão mexer com a parte neurológica, vocês vão ver crianças com paralisia cerebral, onde tem as espasticidades, e aí isso aí dá um desarranjo nas musculaturas agonista e antagonista, e geralmente essas crianças têm uma escoliose bem severa, tá? A idiopática, essa idiopática é anormal. Como assim?
Quase todas as escolioses são chamadas idiopáticas, porque a pessoa não sabe de onde veio isso, tá? E ela começa e ela às vezes faz uma curvatura muito acentuada, às vezes ela para esse crescimento ou ela continua a desenvolver isso e não sabe a causa. Tem escoliose pós-traumática, pode ser de alguma doença que a pessoa começou a ter, ou ela teve um trauma na coluna e gerou isso aí também. E tem quando então a escoliose degenerativa do adulto, quando a pessoa está tendo, por exemplo, uma osteoporose, e aí isso vai deixando as estruturas ósseas mais fracas, tendo então microfraturas na coluna, que gera uma escoliose. Nós temos esses tipos de escoliose aqui, mas o que a gente conhece mesmo são a escoliose em C e escoliose em S. Essa aqui, escoliose simples ou tripla, não são nomenclaturas normais, tá? Então, uma escoliose em C apresenta uma única curvatura, ocupando mais uma região da coluna vertebral. É aquela escoliose que a pessoa se inclina e fica assim. Então, nós temos aqui uma em C, nessa primeira. Uma escoliose em S é quando apresenta 2 ou 3 curvaturas na região da coluna. Então, aqui é uma S, bem clássica, tá? Começou aqui na lombar e tem na torácica. E tem até um pouco aqui perto da cervical. Então, nós vamos colocar como nomenclatura mais básica essas duas aqui. A escoliose sua é em C ou em S, tá bom? Aí a pessoa vai falar, minha escoliose é em C à direita, né? Em S na lombar à direita e na torácica à esquerda. E assim é mais fácil para vocês e é o que o pessoal mais fala, os médicos passam pra gente. Aí, para você coletar os dados, nós vamos fazer o exame físico. Tem que ser despido, pede para a pessoa ir pelo menos com um bustier, né, se for as meninas, ou uma parte de cima do biquíni. Vamos analisar toda a parte muscular, vamos ver as assimetria de escápula, de ombro, de pelve, também dos nossos contornos da cintura. Ele está falando de protusão de escápula, né, que às vezes uma escápula fica bem para fora, alada, e a outra não, ou uma costela fica bem saltada de um lado e o outro não. E aí é feito esse teste de Adams aqui, ó. Ele é muito simples. Você só pede para a pessoa se agachar aqui em pé, ela vai se inclinar anteriormente, e aí vocês vão ver esse morrinho aqui se chama giba. Então, essa pessoa aqui, ela tem uma escoliose, ela tem uma giba à direita, aqui, tá? E aí, se tiver retinho, não tem escoliose, mas se tiver a giba, ela tem escoliose. É um teste simples e fácil. Então, como eu falei para vocês, a maioria das escolioses são idiopáticas. Não se sabe a causa. E aí nós temos do tipo infantil, juvenil, adolescente e adulto. Claro que quanto mais cedo descobre a escoliose, pior, porque ela tem mais tempo para evoluir essa escoliose. Então, infantil até os 3 anos, o juvenil é dos 3 aos 9, do adolescente é aqui dos 10 aos 18 anos, tá? E o adulto é quando a pessoa tem a escoliose após 18 anos. É bem difícil isso. O mais normal é do juvenil e o adolescente. Vamos lá. Sinais e sintomas da escoliose. A cintura pode parecer desigual, principalmente das meninas. Ela vai colocar uma roupa mais coladinha, barriguinha de fora, e ela vai ver que um lado tem cintura e o outro lado não tem cintura, até tem uma sobra de gordurinha. Os ombros e os quadris mostram-se assimétrico, um lado da caixa torácica ou a perna pode ser menor que a outra. É aquela pessoa que coloca a saia começa a rodar, vai andando, ou coloca a calça, e a calça sempre está mais para um lado do que o outro. E o corpo se inclina mais para um lado do que o outro. Haverá dores musculares, e essas dores podem ser leve ou alta, tá? Sensação de fadiga nas costas, especialmente após um longo período de posição sentada ou em pé. E os fatores psicológicos são mais referentes, principalmente para as mulheres, quando elas têm uma escoliose mais acentuada, porque ela vai querer colocar uma roupa, um biquíni, um maiô, e vai ficar com vergonha, porque vai ficar toda torta, rodada. Então, eu como físio, eu sei porque as meninas que eu atendo geralmente são adolescentes e pré-adolescentes. E elas vêm muito com essa vergonha para mim. Aí quando você ajeita que melhora, elas ficam super felizes, até compram roupas diferentes, mais coladinha, para mostrar que estão melhor, sabe? E não os outros que vêm, são elas que veem isso e acham estranho esse corpo diferenciado.
Aí o diagnóstico ele também é bem fácil de ver. Aqui nós temos então uma radiografia mostrando uma escoliose em C. E aí esse ângulo de Kobe aqui é o ângulo que os médicos fazem. Eles pegam a primeira vértebra que está inclinando bastante, faz um risco, aí faz um outro risco aqui, aí eles fazem mais um outro risco na perpendicular aqui, uma na perpendicular aqui, e vão achar o ângulo, tá? Se der tempo de a gente voltar para a sala, eu mostro isso para vocês em sala de aula. Se não, no outro semestre, eu já mostro para vocês como é que faz isso aqui. Dá para ver também por tomografia computadorizada, ressonância magnética, mas o raio-x simples dá para ver muito bem. E uma avaliação postural bem feita também nós conseguimos identificar. O legal do raio-x é que ele mostra quantos graus que tem essa escoliose. E é legal fazer o antes, fazer a fisioterapia e fazer depois, porque dá diferença. Ele fica bem melhor, fica bem menos acentuado a curvatura. Aí, quais são os tratamentos? Então, até 30 graus é feito fisioterapia clássica. Pode ser feito RPG também? O RPG é um dos tratamentos de primeira linha para para todas as patologias de coluna. Mas se você não for RPGista, dá para tratar a escoliose, a hiperlordose, a hipercifose? Claro que dá. Dá para fazer cinésio simples, com bastante alongamento e fortalecimento, que vai melhorar, sim, essa postura da pessoa, tá? Acima de 30 graus, além da fisioterapia, é necessário usar o colete de Milwaukee. É esses aqui, ó. Não são bonitos, não são agradáveis, não são legais. Então, por isso que não é qualquer um que vocês vão ficar vendo usando o colete. Ah, eu quero comprar aqueles coletes de internet e coloca aqui, amarra. Não compra. Esquece aquilo, faz fisioterapia. Não indica para ninguém aquilo lá também. O ideal é fazer esses coletes que o médico ortopedista vai pedir, tá? Nada de comprar na internet. Acima de 50 graus, aí o tratamento é cirúrgico, tá? Porque ele pode estar comprometendo os órgãos. Vai fazer fisioterapia também depois. Aqui então são os sinais da escoliose. Esse desenho tá bem claro para ver. A cabeça que não está no centro, um ombro mais alto que o outro, uma escápula mais elevada que a outra, às vezes alada. A cintura, né, o triângulo de Thales que está diferente aqui um lado com o outro. A pelve, além de estar rodada, ela está uma mais alta que a outra, tá? Isso vai alteração até o nosso hálux, até o dedinho do pé, então, o nosso dedão do pé, o hálux também dá diferença. Então, eles são desequilíbrios musculares lateral, tá? Se um lado tá forte ou contraturado, o outro tá fraco e pode ser que esteja alongado. Em relação ao tratamento da escoliose, mesmo, que exercício, tudo eu vou falar na outra aula, tá bom, pessoal? Hipercifose. A hipercifose é uma curvatura anormal na região torácica. Então, essa patologia eu tenho que ver a pessoa em perfil. Eu não consigo ver ela de costa, igual a escoliose. Esse aqui já tem que ver num outro ângulo, que é no perfil. A curvatura normal é de 20 a 45 graus. Acima disso, ele é então uma hipercifose. Nós temos dois tipos, o angular e não angular. O angular é quando tem aquela curvatura bem longa, a pessoa é toda torta assim, né, de perfil, e bem longo. Não é uma corcundinha pequena, é uma corcunda bem grande. Esse dorso curvo, ele também é chamado de moléstia de Schwermann, tá? Eles colocam como esse nome também, é um tipo de cifose. E o não angular é quando tem aquelas cifoses pequenininhas, só na torácica, só um pouco na torácica baixa, tá? Pega um pequeno número de vértebras. Essa é a moléstia de Schwermann aqui, ó. É uma pessoa que tem uma degeneração nos discos aqui intervertebrais, tá? Ela nasce com essa alteração. E geralmente dá isso em criança. Diversas situações podem provocar exagero da cifose. A principal de todas para ter cifose é essa aqui, ó, a primeira, deformidades posturais, tá? Então, a pessoa tem uma má postura e fica naquela má postura por muito tempo e ela adquire mesmo a cifose. A gente pode falar cifose ou hipercifose, os dois nomes estão certos. E se ela não arrumar, você sabe que pode virar tudo e ficar estrutural. Então, a primeira coisa é essa aqui. Depois dessa moléstia de Schwermann, tem defeitos congênitos, tem moléstias paralíticas, tem a doença de mielomeningocele, no qual as vértebras não se fundem e a medula óssea ela sai, os nervos da medula óssea saem para fora, e tem que fazer uma operação quando a criança nasce. Tem a pós-traumática, tem a inflamatória e metabólica.
A congênita é aquela que acontece já ao nascimento. Para esses casos, o melhor tratamento é cirurgia, porque evita o agravamento dos sintomas. Radiologicamente, a cifose é maior que 45 graus e ela é acompanhada de alterações vertebrais. Quem vai ter essa hipercifose? São pessoas de 12 a 17 anos de idade. E a principal queixa é a má postura, cansaço e às vezes dor na região da cifose. Essa aqui, então, é uma congênita, adquirida que se adquirindo conforme vai vivendo. Essa aqui é uma criança que nasceu, então, com essa deformidade, por isso eles fazem a operação, tá? Na coluna dessa criança. Aqui é uma postural. Isso aqui muita gente tem, até o pessoal aí da sala também tem. Então, vocês vão sentar, senta de mau jeito, vão deitar, deita de mau jeito. E aí, quando vocês fazem um realinhamento dela, postural, ela melhora e vocês veem que ela era só da má postura, tá bom? As causas, então, da hipercifose, na maioria das vezes é desconhecido. Tem fatores genéticos, patologias associadas e problemas posturais são os principais diagnósticos. Então, o principal da cifose é alteração postural, porque a pessoa não tem a boa postura. Exemplos a ser evitados devido a isso: carregar peso em excesso, exagerar nas atividades físicas, apoiar mal as costas quando sentado, dormir de mau jeito e mau uso do celular. Esse aqui, junto com videogame e computador, são carro-chefe, tá? O mau uso do celular, computador e videogame. A idade. É interessante que, conforme nós vamos envelhecer, nós vamos diminuir o tamanho, porque nossas vértebras, além de elas ficarem com um pouco de osteoporose e ter como fosse um esmagamento ósseo pequeno, mas teria microfraturas, os discos intervertebrais também vão ficando com menos líquido lá dentro, tá? Eles vão desidratando. Então, vai tendo um achatamento dessa coluna. E isso aqui é muito normal para a terceira idade. Se vocês olharem a avó de vocês, a tia de vocês, vão ver que tá assim, ó. Claro que quanto melhor a postura de vocês, quanto novo, com exercício, menos achatado e menos inclinado vocês vão ficar. Então, aí, como falei, a osteoporose também dá predisposição à cifose. E aí, um problema que pode gerar cifose é o problema de cifose congênita, no qual ela nasceu já com esse problema, como eu falei para vocês no outro slide. Doenças relacionadas à hiperlordose. Nós temos a espondilose, espinha bífida ou a mielomeningocele, doença de Paget, onde é uma quebra óssea, porque o osso ele bem mais sensível, ele não tem a proteção ou a calcificação que o osso normal tem. Neurofibromatose, que é uma doença neurológica. Distrofia muscular, porque também é uma doença neurológica, no qual a pessoa vai perdendo força muscular. Temos a tuberculose, artrite reumatoide e espondilite anquilosante, que são da família, então, das doenças reumáticas, e temos os tumores e câncer. Aí também temos os traumas, que podem também danificar a nossa coluna. Aí no raio-x, nós vemos então em perfil essa curvatura aumentada. Pode ser feito também avaliação por ressonância magnética, tomografia computadorizada e densitometria óssea para ver se não tem osteoporose. Mas uma boa avaliação em um raio-x simples já dá para ver. Aqui a pessoa antes e depois uma cirurgia, tá? Então isso aqui é uma cifose, não é de um raio longo, tá? De um raio curto. E o tratamento, então, da cifose? Ele sempre vai estar o RPG, porque ele é o carro-chefe dos tratamentos para a coluna. Mas se existe só ele? Claro que não. Temos o Pilates, temos a osteopatia, temos que mais? A fisioterapia clássica. Então, tem vários outros tratamentos para tratar as patologias da coluna. Mas o RPG ele é fantástico para isso. A fisioterapia, então, tradicional. O uso de colete irá ser indicado quando houver necessidade, quando a cifose também for muito grande. Mas o colete ele nem sempre é indicado, por quê? Porque ele só vai estabilizar aquilo para que não aumente. Então, isso para todas as patologias de coluna. Então, se eu deixar aquilo lá, ali e não fizer mais nada, ele vai deixar o músculo fraco, olha só, e não vai melhorar o que estava. Por isso que o colete ele é usado colete mais fisioterapia, para ainda fortalecer a musculatura, alongar o que precisa
e evitar que a curvatura aumente, tá bom? Então, só o colete sozinho não é utilizado, ele é utilizado colete mais fisioterapia. Pode ser feito também, é muito legal associar então a fisioterapia com exercício físico por educador físico. Pode ser uma musculação, pode ser um pilates por educador físico, ou pilates com fisioterapeuta. A natação também é bem legal, tá? E aí a cirurgia só é realizada quando o paciente tiver um desvio muito grande. Senão ele não vai ser feita a cirurgia, tá? Aqui tá falando de desvio muito grande, acima de 70 graus, ou uma cifose congênita, porque ela nasceu já com cifose e se ela não tratar, aquilo vai piorar muito no decorrer que ela vai crescendo, tá bom? Aqui uma hipercifose, o músculo que vai sendo afetado. Vou falar melhor isso na semana que vem, tá? E são essas as nossas referências. Então, essa semana, só para dar um breve contexto sobre cifose, hipercifose, escoliose. Semana que vem vou entrar então com a hiperlordose e vou falar um pouco mais sobre os tratamentos ou tipos de exercícios, né? Exemplos de tipo de exercício para a gente fazer nos casos da coluna, tá? Das patologias da coluna. Obrigada, pessoal.